Eu simulei a Copa do Mundo de Clubes pelo ChatGPT. E cara, já vi o resultado final disso aqui, é surpreendente, tá? Vamos lá para a primeira rodada, que começa hoje, no dia da gravação desse vídeo, exatamente 14 de junho de 2025. Que hoje começa com Inter Miami e Al Ahly. Ou seja, ele já dá aqui que vai ser 2-1 Al Ahly, abertura emocionante, marca o gol da vitória. Beleza, aí já amanhã, domingo, ele fala que o Bayern de Munique vai ganhar do Auckland City. Eu não sei falar o nome desse time não, tá? Vai ser um passeio ofensivo dos europeus e 4-2, mas tomou 2 gols. Foi passeio ofensivo tomando 2 gols? Estranho. PSG ganha do Atlético de Madrid de 3-1. O Palmeiras perde do Porto de 3-1. E o Botafogo empata com o Seattle Sounders por 2-2. Duelo equilibrado com gols em ambos os tempos. Aí já vamos para a próxima rodada, onde tem o nosso Mengão. O Chelsea ganha de 1-0 só do Los Angeles, de vitória apertada e em jogo de poucas chances. O Boca Juniors ganha de 1-0 do Benfica. Confronto parelho com gol dos acréscimos. Beleza. O Flamengo ganha de 1-0 só, 1-0 só dos Perrantes. Vitória rubro-negro com gol solitário, igual o Chelsea. Em tese aqui a gente ainda estaria empatado com eles no saldo de gols, né? Beleza. Aí completando, ia ter Al Ain Juventus 2-0, Pachuca 1-1 com o Red Bull Salzburg. O Real Madrid ganhou só de 2-1 do Al Hilal. E o City metendo 3-1 no Wydad AC. Eu não faço ideia que time é esse. Aqui os placares resumidos. E agora vamos para a segunda rodada. E começando a segunda rodada, já dá pra ver que aqui o Palmeiras ganha seu primeiro jogo contra o Al Ahly em um jogo de 2-1. O Inter Miami ganha do Porto. Não, o Inter Miami perde pro Porto de 2-1. O PSG ganha do Botafogo só de 3-1. A galera tá fazendo os memes de 15-0, 58-0. 3-1 tá bom. Eu acho que se for 3-1 os botafoguenses vão ficar felizes. E o Seattle Sounders incrivelmente empata com o Atlético de Madrid. O Benfica empata com aquele time que eu não sei falar o nome. Não, ganha de 1-0 daquele time que eu não sei falar o nome, que eu acho que é da Austrália. O Bayern de Munique ganha de 3-1 do Boca. O Flamengo ganha de 2-1 do Chelsea. Nossa, eu queria muito que isso aqui fosse verdade. Vamos ver o que vai acontecer na sexta-feira que vem, dia 16. Dia 16? Não, que dia 16? Dia 20. Dia 16 é o primeiro jogo. Ó, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, o Flamengo vence o Chelsea por 2-1. A equipe brasileira mostrou sua força ofensiva e conseguiu superar o time inglês. Nossa, tomara que isso aconteça. Tomara muito. Esperance e Los Angeles fechando o grupo 1-1. Ainda teve River Plate ganhando de 2-1 do Monterrey. O Real Reds empatando. Cara, como assim tem uma fonte que tirou a fonte desse jogo que nunca existiu? Tá bom. O Real Reds empata com a Inter de Milão, time japonês empatando com a Inter de Milão. Será que vai acontecer? Eu acho que não. O Fluminense perde de 2-1 do Borussia Dortmund. Vamos ver como é que foi o jogo. O Borussia Dortmund venceu o Fluminense 2-1. A equipe alemã mostrou sua força ofensiva e conseguiu superar a defesa brasileira. Ficou bem genérico, mas tá bom. O Wolfsburg Hyundai empatou só em 1-1 com uma Mamelodi Sundowns. O City ganhou de 3-1 desse time aqui esquisito. O Al Ain perdeu para a Juventus de 2-0. O Real Madrid ganhou do Al Hilal de 2-1. Eu acho que esse jogo aqui repetiu. Eu acho que esse daqui o ChatGPT deu uma rateada e repetiu esses jogos, mas não tem problema. O que a gente quer saber mais é dos times brasileiros, certo? Aí aqui é a tabela de jogos. Você pode comparar com a tabela de jogos da primeira rodada. Deixa eu tirar meu braço da frente. E é isso, vamos agora para a terceira rodada. Começamos aqui a terceira rodada já com o Inter Miami ganhando do Palmeiras de 2-1, incrivelmente. Ó, o Inter Miami venceu o Palmeiras por 2-1, Lionel Messi marcou o gol da vitória para os americanos. O Porto ganhou do Al Ahly e o Palmeiras perdeu para o Inter Miami. Eu acho que o Palmeiras tinha perdido o primeiro. E se eu não me engano aqui o Palmeiras seria eliminado, né? O PSG ganhou de 3-1 do Seattle. O Atlético de Madrid venceu 2-0 o Botafogo. O Atlético de Madrid vence 2-0 o Botafogo. Os espanhóis controlam o jogo e marcam 2 gols para garantir os 3 pontos. Tá certo. O Bayern de Munique ganha de 3-0 do Benfica. O Boca Juniors empata com aquele time que eu não sei falar o nome. O Flamengo ganha do Los Angeles de 3-0. E o Chelsea ganha de 2-1 do Esperance. Cara, pelo que tá mostrando aqui no chat GPT, pelo menos assim, eu não conheço o time do Esperance.
O Flamengo ganhou de 1-0 só e o Chelsea ganhou de 2-1. Ou seja, eles entendem que o time do Esperança é um time difícil. Bom, eu não sei. O River Plate ganha de 2-0 do Monterrey. O Real Reds empata com a Inter de Milão. Ok. O Fluminense ganha desse time aqui, que eu acho que esse time é coreano, se eu não me engano. Vamos ver como é que foi. O Fluminense venceu na Hyundai por 2-1. A equipe brasileira mostrou sua força ofensiva e conseguiu superar a defesa sul-coreana. Ok. E o Bayern de Munique aqui terminou fazendo 3-0 no Mamelodi Sundowns. O City ganhou aqui de 3-0 do All-In. E esse time esquisito empatou com a Juventus. E o Juventus tá ruim. Nossa, será que o Juventus tá ruim? De verdade que eu não acompanho futebol italiano pra saber. Mas por aqui não tá legal não. O Real Madrid ganhou de 2-0 do Pachuca e o Al Hilal empatou com o Salzburg. Beleza, assim ficou a tabela da segunda rodada. Agora vamos para os grupos. Vamos ver como ficaram os grupos para saber quais times se classificariam nessa simulação aqui para as oitavas da Copa do Mundo de Clubes, beleza? Aqui estão os grupos, vamos lá. Grupo A com Porto, Inter Miami, Palmeiras e Al Ahly. O Porto passando em primeiro e assim o Palmeiras sendo eliminado, ficando na terceira colocação com apenas 3 pontos. O grupo B passando PSG e Atlético de Madrid, com Botafogo em último lugar com 0 pontos. Na simulação aqui o Botafogo perdeu para todos os 3 times, para o Seattle, para o Atlético de Madrid e para o PSG. Com saldo de -4, fez 1 gol só e tomou 5 nessa simulação. O Palmeiras, que foi também eliminado aqui, fez 4 gols e sofreu 5, ficou com saldo zerado. Pelo menos foi melhor. Peraí, eu fiquei na frente do Botafogo aqui, ó. 1 gol sofrido e 5 gols... Não, 1 gol feito e 5 sofridos. Beleza? Aí agora o grupo C, passando Bayern de Munique, Boca Juniors, Benfica e aquele time... Olha, o Boca tirou o Benfica. Na real, não. Em pontos, o ChatGPT deu uma viajada aqui, hein? Em pontos, o Benfica ficou com mais pontos que o Boca. Ou seja, já vemos aqui um erro crasso do ChatGPT que eu não tinha visto quando eu fiz essa simulação, né? Que era pro Benfica ter se classificado, não o Boca, mas ok. O Flamengo passando em primeiro com 9 pontos, com as 3 vitórias, 7 gols pró. Deixa eu botar aqui na tela. Ó, 7 gols pró, 2 gols sofridos, saldo de 5. O Chelsea passou em segundo com 3 pontos, 1 vitória, 0 empate, 2 derrotas. Acho que isso aqui não tá 100%. O ChatGPT às vezes dá uma alucinada, né? Mas o Flamengo passando em primeiro e o Chelsea em segundo. Ok. Aí agora o próximo grupo, passando River Plate, o Urawa Reds, a Inter de Milão sendo eliminada pro time japonês e o Monterrey zerado. Ok. O Borussia Dortmund passa com 9, Fluminense em segundo com 3 pontos. E o time coreano lá com 1 ponto, e o Mamelodi Sundowns também com 1 ponto. O Fluminense fez na simulação 4 gols, sofreu 5 gols e ficou com 1 de saldo. Aí depois passou Manchester City e Juventus, esses times aqui foram eliminados, e Real Madrid e Al Hilal. Esse jogo aqui também a gente viu que o ChatGPT ele deu uma alucinada, né? Porque ele repetiu o jogo e tal. Então assim, eu tô até apontando aqui pra vocês os pontos que eu tô vendo que tá errado do ChatGPT. Assim, não que todos esses resultados aqui possam acontecer de verdade, é apenas uma simulação que eu fui jogando aqui. Eu joguei basicamente, me passa os jogos do Mundial e depois simula eles. Foi basicamente isso que eu fiz, e depois eu pedi a tabela de acordo com os jogos. E é isso que aconteceu aqui. Agora vamos para as oitavas. Chegando aqui nas oitavas, temos o primeiro jogo que seria Porto e Atlético de Madrid, com o Porto ganhando de 2-1 do Atlético de Madrid, incrivelmente. O Inter Miami, que passou no grupo A, em segundo no grupo A, contra o primeiro do grupo B, que seria o PSG. O Inter Miami perdendo de 3-1 pro PSG. Justíssimo, isso aqui super pode acontecer, né? O Inter Miami passando em segundo, mas eu acho que na realidade quem deve passar em segundo é o Porto e o Palmeiras em primeiro, sendo bem realista. Aí agora o primeiro do grupo C, que é o Bayern de Munique. O que
que o Flamengo tem que fugir do Bayern de Munique, inclusive, pelo amor de Deus, não pegue o Bayern de Munique contra o Chelsea. O Bayern de Munique ganhando o Chelsea de 2-0. O Bayern dominou o jogo e garantiu sua vitória para as quartas, sua vaga para as quartas. O Boca Juniors pegando o Flamengo e o resultado sendo de 2-1 para o Flamengo, sendo que a gente viu nos grupos que não era para o Boca Juniors passar, tá? Depois, quando a gente terminar de ver todos os resultados, a gente pode fazer uma simulação do Flamengo contra o time que era para estar aqui no lugar do Boca. Que é inclusive o Benfica, né? Só pra gente lembrar aqui, ó. O Benfica era para ter passado e não o Boca Juniors. Vamos seguir. Bom, aqui é a vitória do Flamengo 2-1 sobre o Boca. O River Plate ganhando do Fluminense de 2-1. O poderoso Urawa Reds, que aqui se mostrou ser a verdadeira zebra dessa Copa do Mundo, tomando 3-0 do Borussia Dortmund e sendo eliminado, porque empatou com vários times, tirou a Inter de Milão, uma doideira danada. Agora o Manchester City ganhando de 2-0 do Al Hilal e o Real Madrid metendo 3-1 na Juventus, que a Juventus aqui a gente percebeu que não está das melhores. Igual eu falei, não acompanho o futebol italiano, não sei como estaria, mas agora vamos ver como ficou as quartas de final. Bom, eu pedi aqui, ó, a simulação das quartas e assim ficou. Porto e PSG, o PSG metendo 2-1 no Porto e eliminando o Porto, passando para a semifinal. Flamengo e Bayern de Munique. Bayern de Munique 1, Flamengo 2, ok. Flamengo vence com um gol de diferença, seguindo sua trajetória de vitórias apertadas contra times europeus. De fato, ganhou de 2-1 do Chelsea, agora ganhando de 2-1 do Bayern de Munique. Teria que enfrentar também o Benfica, né? Pegou o Boca Juniors de uma maneira errônea aqui do ChatGPT, que depois a gente vai corrigir isso. E se o Flamengo perder, a gente faz uma nova simulação até chegar aqui no Bayern de Munique. Mas o Flamengo vence apertado do Bayern de Munique e vai para a semifinal. Por enquanto é o único time brasileiro que se classificou. Vamos seguir. River Plate, Borussia Dortmund. River Plate é eliminado por Borussia Dortmund com um placar de 3-1. E também o Manchester City é eliminado para o Real Madrid por 2-1. Agora vamos para a semifinal. Aí eu pedi aqui, ó, faça agora as semifinais. Aí beleza, seguindo as semifinais, PSG e Flamengo. E o Flamengo ganha do PSG de 2-1. Alguém ia falar, ah não, mas ele manipulou. Dá pra ver aqui, ó, é o único comando que eu dei. Faça agora as semifinais. Aqui em cima você pode ver as quartas finais, ó. Faça agora a simulação das quartas. Incrivelmente aqui nessa simulação do ChatGPT, acha que o Mengão é muito forte e é de verdade, ganharia do campeão da Champions League. E isso tem total condição de acontecer. Flamengo 2-1 no PSG, mais uma vitória apertada do Flamengo contra o time europeu, garantindo a sua vaga na final. Perfeito. O Real Madrid faz 3-1 no Borussia Dortmund. Real Madrid confirma sua força e avança com uma vitória convincente. Ou seja, o Flamengo é apertado porque foi 2-1, mas o Real Madrid é convincente sendo 3-1. Ok. Não, pode ter sido atuação, né? A cabeça do ChatGPT, eles simularam jogos e tal. É isso. Aí agora eu pedi a simulação. Faça a simulação do terceiro e da final, certo? E vamos ver aqui o terceiro lugar. O Borussia Dortmund ganhou de 2-1 do PSG, mas é aquilo, né? O PSG teve mais jogos no ano, o Borussia Dortmund só jogou ali o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha. Ou seja, o Borussia Dortmund ficou com o terceiro lugar. Aí agora, quem será o grande campeão, hein? Porque afinal foi Flamengo e Real Madrid, temos Flamengo 2-1 no Real Madrid. Olha lá, Flamengo vence a final com gol decisivo no segundo tempo, conquistando o título da Copa do Mundo de Clubes de 2025. Cara, é isso. Segundo o ChatGPT, o Mengão é o verdadeiro campeão da Copa do Mundo de Clubes. Agora eu quero saber de você. Será que isso aconteceria de verdade? Será que isso aconteceria de verdade? Não sei. Na simulação, segundo o ChatGPT,
o Flamengo é o campeão da Copa do Mundo de Clubes. Se que você quiser, você pode fazer a sua simulação aí e ver qual vai ser o resultado. Esse foi o meu resultado. Agora a gente vai simular aqui como seria Flamengo e Benfica. Pedir aqui agora para ele, ó, faça uma simulação de uma partida entre Flamengo e Benfica e dê detalhes como quem fez os gols e o placar final. Vamos ver comigo. Vamos ver se o Flamengo passaria também do Benfica, né? Porque o Flamengo passou do Boca Juniors. Aí a galera fala, ah, tava errado, tinha que ser o Benfica. Beleza. Vamos ver se for o Benfica, ó. Vou dar o Enter aqui e a gente vai descobrir qual vai ser o resultado. Vamos ver. Aqui, ó. Ok. Ele deu até um estágio no Catar. Seria um amistoso, então. Copa do Mundo de Clube, simulação especial. O Catar, o ChatGPT já errou, que a Copa do Mundo é nos Estados Unidos. Mas tá tudo certo. 78 mil torcedores, ok. Placar final, Flamengo 3-1. Não. O Flamengo ganharia também do Benfica de 3-1. A gente viu aqui, ó, em tempo real. Ó, Flamengo 1-0, gol do Arrascaeta em jogada pela esquerda rápida. Aí então o Lucas Cruz rasteira, Arrascaeta aparece entre os zagueiros para empurrar de primeira. Ó. O ChatGPT que tá falando. O Flamengo com o gol de Pedro, segundo gol. O Benfica desconta com Rafa Silva e o Flamengo fecha com Everton Cebolinha. Ou seja, tem até as estatísticas do jogo, tá? Se você quiser mais informações. E é isso. Flamengo 3-1 no Benfica e a data é exatamente a data de hoje em que eu estou gravando esse vídeo. Ou seja, de todas as maneiras, o Flamengo seria o campeão da Copa do Mundo de Clubes. Se você discorda, comenta aqui. Na real, se você discorda, vai lá no seu ChatGPT e reclama com ele. Porque aqui ele deu o Mengão campeão da Copa do Mundo de Clubes. É isso.